Tá, Gessilaine? Pronto, Adriele, pode seguir. Tá certo. Priscila, muito obrigado Obrigada pela aí pelo participação. suporte. É isso. Pronto, se eu sair, você já sabe, né? A minha urgência, mas... Tá certo. Obrigada aí pelo suporte. Priscila Coimbra, professora dos terceiros anos, aí para quem não conhece, fez a apresentação dela falando um pouco sobre o barroco no Brasil, né, as contribuições do barroco. Obrigado, Priscila. Vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho sobre redação, né? Redação é a prova mais valiosa do Enem. Redação é a prova que vale 1000 pontos. Redação é o momento em que os avaliadores, redação de vocês não é corrigida somente por uma pessoa, são três corretores, depois as notas são entrecruzadas, certo? E é decidido, né, é dado um aval para notas muito díspares, muito diferentes, é dado um aval para aquela nota, certo? Se a nota for muito igual, prevalece a maior nota. São 3 corretores, com certeza não são do estado de vocês, são professores que se inscrevem no INEP e tal. Então, nós vamos falar um pouco sobre a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Antes de saber o que é texto dissertativo argumentativo, é necessário, é importante que o aluno entenda o que é tipo textual, não é? Porque, para compreender a tipologia da dissertação, é interessante saber também distinguir a dissertação de uma narração, por exemplo, de uma descrição, por exemplo, de uma receita de bula. Uma receita de bula jamais será uma redação, e uma redação jamais será uma receita de bula. Porque a receita de bula obedece uma tipologia textual diferente da dissertação, certo? E aí, os professores de primeiro ano, com certeza, já trabalharam ou vão trabalhar essa questão da tipologia. No nono, no oitavo também é trabalhar tipologia. São 5 as tipologias, né? A narração, aí eu coloquei aqui a narração, eu vou tentar ser breve, porque esse conteúdo ele é muito extenso. Na verdade, ele não dá para abordar todo em uma aula só, e nem em 20 minutos, muito menos em 20 minutos. Eu só tenho 20 minutos para não prolongar, e a aula vocês não conseguem ficar muito tempo, tá? E eu tenho outros professores para permitir. Então, a tipologia, o tipo de texto é diferente do gênero, né? Então, a narração, ela narra. Um conto, por exemplo, eu estou contando uma história. Existe uma história sendo contada, né? Nesse quadro que eu coloco para vocês aí na tela, vocês podem ver a diferença. Uma narração, ela tem uma estrutura específica para escrever o quê? Uma crônica, uma notícia. Uma notícia, ela narra um fato, certo? É diferente de uma dissertação, é diferente de uma carta do leitor. Uma carta do leitor existe um argumento, existe um questionamento, existe um posicionamento. Numa assembleia, num debate, numa resenha, num ensaio, numa redação, tem argumentação. É argumentativo, é dissertativo. Todo texto que tem argumentação. Por isso que ele se chama assim, texto dissertativo argumentativo. Certo? Então, tem outras tipologias, exposição, injunção e descrição. São 5. Aí, a dissertação, professor, está dentro de que tipologia? Dentro da argumentação, aqui, que é chamada de argumentação, mas a gente chama de dissertação, tá? Os textos dissertativos argumentativos são aqueles que o próprio nome já indica, né? Existe uma opinião daquele autor. O autor vai opinar, vai falar sobre. Isso não é tudo. Ele obedece também uma estrutura. Existe uma estrutura a ser seguida. Vocês precisam seguir uma estrutura. Qual é essa estrutura? Apresentar uma tese, né? Apresenta a tese, logo no início, na introdução, desenvolve, e aí é parte do desenvolvimento do texto, e conclui, reafirmando a tese e apresentando uma proposta de intervenção para o problema abordado, tá? Falaremos melhor sobre esses pontos aí. Como todas as redações, o que é que faz com que o texto possa transmitir uma ideia interessante, uma ideia coesa? O que é coesão? Coesão são os mecanismos de articulação de um texto. Ou seja, quando eu faço uma conexão com e, todavia, contudo, portanto, entretanto, porém,
e outros conectores, né, textuais, eu faço uns encadeamentos para fazer com que o texto tenha sentido e possa trazer uniformidade na dissertação. Então, é muito importante que o aluno saiba articular bem os conectores textuais. Por exemplo, eu estou trabalhando nos segundos anos agora, né, alguns advérbios, né, que funcionam aí como conectores textuais com os meninos. E estou passando os exercícios do Classroom em relação a isso. Como é que funcionam esses articuladores textuais dentro do texto dissertativo? Tá? É importante entender. Então, e aí, professor, como esse texto dissertativo? Realmente é uma construção. Para fazer um texto dissertativo argumentativo bom, o aluno tem que ter esses critérios aí. Tá? 5 coisas básicas que eu enumerei aí para vocês. 1, ler bastante. O aluno que não lê, ele não sabe escrever. Ele não tem esse dom de escrita. Porque você só reproduz o que você lê. Nós somos a reprodução do que nós lemos, né? Então, a leitura constante e assídua, eu até brinco, na época que eu dava aula nos vestibulares e nos cursinhos, eu até brincava o aluno, quando for no banheiro, que for fazer necessidade especial, pega o rótulo, pega o shampoo, pega a embalagem de qualquer coisa, enfim, e fica lendo o rótulo, mas não para de ler. Ler é uma das ferramentas mais essenciais para uma boa escrita. Treino. O treino é essencial. Se o aluno quer fazer uma boa dissertação, mas ele não pratica, se ele não escreve uma redação, ele não submete a alguém que entenda sobre redação para que essa pessoa possa ler o texto dele e dizer, esse texto está bom, esse texto não está, ele também não vai fazer um bom texto. Então, ele tem que treinar. Praticar a interpretação, ele precisa entender termos complexos. Então, ele precisa entender palavras complexas, palavras mais difíceis. Ele tem que ter o que eu chamo de acervo lexical. O que é isso? É quando o aluno conhece um maior número de palavras, quando ele domina um maior número de palavras e entende o significado delas e como utilizá-las dentro de um determinado contexto situacional. Entendeu? Então, eu não posso utilizar uma palavra específica que não cabe para aquele contexto. Certo? Então, praticar a interpretação é algo muito importante. Interpretar os textos, conseguir entender, conhecer. E conhecer a maioria dos temas. A maioria dos alunos que fecha 1000, existe uma pesquisa que mostra isso, que a maioria dos alunos que consegue fechar 1000 na redação, eles conhecem a maioria dos temas, eles dominam a maioria dos temas. Por quê? Porque eles praticam a maioria dos temas. Eles sabem os dados, eles sabem sobre aborto, sobre legalização das drogas, sobre as leis, né, sobre, enfim, todos os temas, dominar a maioria das temáticas, para você poder argumentar a favor ou contra, se posicionar em determinado momento. E aprender a discutir. Aprender a discutir em que sentido, professor? Discutir para brigar? Não. Discutir para expor a sua opinião de uma forma lógico-argumentativa. De uma forma que você possa colocar argumentos sobre aquele fato que defenda o seu posicionamento. Certo? Por exemplo, agora, né, houve um boato super pesado, um tema até chato, né, que foi o estupro daquela menina de 10 anos que engravidou, e aí veio à tona essa questão da legalização do aborto. E aí tem toda uma discussão em volta, né, porque as pessoas botam muito essa questão da religiosa em si. Você tem que aprender a se posicionar em relação a isso. Certo? Por quê? Porque pode ser um possível tema de redação. Eu vou também discursar um pouquinho sobre as partes da redação. Eu vou ser bem breve. Se eu tiver uma oportunidade de, na próxima aula, no próximo aulão, falar sobre o texto dissertativo, eu posso falar como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão. Agora, infelizmente, eu não vou ter tempo para mostrar ao aluno exatamente, especificamente, como conduzir, como falar, como fazer, tá? Então, a introdução, o que é que o aluno vai fazer, né? Vou ser bem breve, tentando resumir ao máximo. Ele vai apresentar o tema, né? Ele vai fazer uma citação histórica, uma alusão histórica ao tema, relacionando ao tema. Ele vai apresentar, porque ele está escrevendo para alguém que não sabe. Você tem que colocar em mente que quando você pega uma folha de papel, você pegar a folha de redação, que é a folha de rascunho,
de vocês, na folha, vocês vão estar escrevendo para uma pessoa que não sabe sobre aquele tema. Então, vocês vão ter que aprender a informar aquele indivíduo sobre aquele tema. E na introdução é o momento que você introduz o tema, certo? Tem se discutido muito sobre a legalização do aborto no país. Vários temas são relacionados sobre isso. O aborto é tal, e especificamente citar, conseguir situar o seu leitor dentro do contexto do seu tema. Além disso, é importante mencionar que já nesse momento, na introdução, a introdução ela é metade narrativa, por quê? Porque ela vai falar um pouco sobre o tema, mas ela já apresenta uma coisa que a gente chama de tópico frasal. Depois eu posso, se eu tiver a oportunidade de falar de novo em outra aula, eu posso falar um pouco sobre isso. Tópico frasal é quando você apresenta duas ideias, já na própria introdução, que vão ser desenvolvidas, que vão ser exploradas, vamos pedir para entrar aqui, que vão ser exploradas no desenvolvimento, tá? Então, na introdução você apresenta isso, eu vou mostrar isso no texto. O desenvolvimento, o que é? A gente fala que a introdução é um parágrafo só, o aluno só vai utilizar um parágrafo para construir o seu texto. No desenvolvimento, ele vai apresentar 2 parágrafos, muito bem construídos, muito bem articulados, muito bem conectados, né? E aí ele vai amarrar muito bem e ele vai já apresentar isso no tópico frasal. Eu vou mostrar isso no texto, tá bom? E o que é que ele vai fazer na conclusão? Na conclusão, ele vai fazer uma retomada do que ele já falou, dos temas, do que ele já discutiu ao longo do texto, só que ele vai apresentar ele vai sugerir à banca, né, que vai corrigir a redação dele, seja a banca do SSA, da UPE, né? Temos alunos aqui, todos os alunos vão fazer também SSA, das 3 fases, vai sugerir uma intervenção para o problema mencionado. Já que você acha isso sobre qual é a sua proposta de intervenção? Certo? Essa é a parte mais, a cereja do bolo da dissertação mora na conclusão, porque é nesse momento específico que o aluno apresenta um desenvolvimento de proposta de intervenção para o problema mencionado no tema, certo? Então, resumindo, né, isso aqui é um esqueleto. Depois eu vou distribuir esse material para vocês, já distribuí para os professores. Esqueleto de uma redação. Então, no primeiro parágrafo, você introduz, né, o que é que você acha sobre o tema. Você vai falar sobre o que você acha sobre o tema. Perceba aqui, ó, na tela, estou apontando aqui com o mouse. Parágrafo da introdução, você vai, o que você acha sobre o tema, que é um esqueletozinho básico. O primeiro parágrafo do desenvolvimento, por que eu acho isso? Aí, a ideia 1. Ideia 1. Aí, o outro parágrafo do desenvolvimento, por que eu acho isso? Ideia 2. Certo? Apresenta essas ideias, eu vou mostrar isso no texto, tá? E, por fim, no parágrafo da conclusão, o aluno vai fazer uma retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos e apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado. É difícil? Muito difícil. Exige prática, exige conhecimento, exige domínio e exige muita leitura, certo? Exige dedicação por parte de todos vocês que estão aqui. Né? Tem muitos alunos aí no SSA, tem um grupo de SSA aí, de alunos que vão fazer SSA 2, né? E esse grupo, eu só foco em questões relacionadas ao texto que eles vão fazer também. E os meus Enem treineiros aí, que tem alguns que vão fazer, também tenho trabalhado muito essa questão. Aqui, por exemplo, violência contra a mulher. Na introdução, o que é que eu posso fazer? Se o tema fosse esse. Violência contra a mulher. Na introdução, eu poderia fazer um resgate histórico, falar sobre o cristianismo, sobre a figura da mulher, né, para falar sobre a desvalorização da mulher, sobre a sociedade patriarcal, eu poderia falar sobre as necessidades de mudança do cenário político-econômico para a mulher. Quantas mulheres você vê deputada? Quantas mulheres você vê senadora? Quantas mulheres você vê? Os cenários para a mulher, eles são escassos. Você pode argumentar. Por que acontece isso? Existe um histórico de violência doméstica. Você pode citar uma lei específica para respaldar a sua ideia.
As mulheres têm medo, vergonha e não denunciam os homens, não é? Por isso que elas são violentadas, elas têm medo, elas gostam, elas têm uma carência afetiva por eles, muitas delas elas têm uma carência familiar, que se desencadeou, elas acham que aquele núcleo é o único que elas têm. No argumento 2 eu posso apresentar o quê? Falar sobre a mídia, como a mídia repercute a imagem da mulher, como a mulher é vista nos comerciais de cerveja, por exemplo. Os homens não são vistos como a mulher é vista nos comerciais de cerveja. Por quê? Porque a figura da mulher é objetificada, né? Pode ser um argumento 2. A mulher como objeto sexual, que é muito visto. O mercado de trabalho, cuidar dos filhos. Na conclusão, eu vou apresentar necessidades de mudança, punições mais rígidas para os homens que... a lei de mulheres, por exemplo, existe um projeto de lei que discute a punição, o homem que já tiver histórico de violência contra a mulher, ele não assumir um concurso público, nenhum título. Existe um projeto de lei que discute um pouco sobre isso, que é bem interessante. O papel das escolas, né, no desenvolvimento de uma autonomia de confiança da mulher, tirar aquele histórico que a mulher foi criada para casar, né, que isso não existe, a mulher foi criada para ser o que ela quiser, para ela fazer o que ela quiser, né? Enfim, aqui é uma sugestão. E aqui eu trago, aqui por final, para finalizar a minha apresentação, eu trago uma redação nota 1000, de uma menina chamada Bianca Zark. Ela faz uma redação incrível, que ela começa... Assim, é uma redação difícil, a dela, né? Eu escolhi a difícil, depois eu fiquei pensando, mas depois eu posso mostrar outras, posso trazer outras. A Bianca, ela cita a proposta de intervenção, a proposta de redação era essa, certo? Era do Enem de 2015, se eu não me engano. Não me falha a memória, depois eu posso mandar aí, esclarecer qual é esse Enem, tá? A proposta de redação falava sobre a lei seca, tá? E aí o título, professor, mas o título não é obrigatório. Mas se vocês quiserem colocar, é interessante. A Bianca utilizou o título na redação dela. E ela citou quem? Sartre, que é um filósofo, né? Quem estuda filosofia aí, Sartre é um filósofo. Sartre é um filósofo francês aí, né? E Sartre faz uma discussão. Ele fala que o inferno são os outros. O que ele quer dizer com isso, né? Quem já conhece a citação de Sartre vai entender que o inferno são os outros. Por quê? Porque nós somos muito condicionados ao outro. Nós somos muito condicionados à vontade do outro. Então, os nossos costumes, as nossas crenças, nós somos criados numa família, a família já pensa um objetivo, já pensa alguma coisa, já projeta a nossa vida, mesmo quando a gente já é bebê. A mãe já pensa que vai estudar, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, nós somos muito condicionados. A religião condiciona muito a gente. Quando ele fala o inferno são os outros, ele quer dizer assim que nós somos muito condicionados à vontade do outro, desejo do outro ou de outra coisa. Então, eu vou fazer enfermagem porque minhas amigas estão fazendo. As condições sociais determinam muito o que nós vamos fazer. Tá? Então, a proposta de redação era essa, e aí aqui é a redação da Bianca. Vou ler aqui para vocês. Ela inicia o texto, né? Tudo isso em vermelho, tudo, até trânsito, é a introdução, tá? Vocês vão entender por que está colorido. Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. Aqui ela faz uma alusão a Sartre, né? Ela cita o filósofo. Aí ela começa, no Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Se eu tivesse corrigido só até aqui, eu ia dizer assim, ela colocou uma frase de um filósofo, não citou a fonte, iniciou fazendo uma dualidade do filósofo, mas não desenvolveu, mas ela vai desenvolver, no final ela vai citar de novo, porque ela disse isso, e aí é bem interessante. Aí vamos lá. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto inicial da sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca. Isso de azul claro, eu chamo de tópico frasal. O que é tópico frasal? Tópico frasal é quando ela apresenta uma coisa que ela vai repetir. Percebam que aquela repetiu aqui, lei de novo, ó, lei.
o que é que ela está fazendo aqui? O encadeamento de um parágrafo com um outro. Observem bem a seta, que a seta está se movimentando, para vocês entenderem, tá bom? Ela está fazendo um encadeamento aqui, ó, desse parágrafo com esse, entendeu? Está fazendo um encadeamento. Então, aí ela faz aqui, ó. O governo implantou a lei seca. Isso aqui é um tópico frasal. Ela vai desenvolver isso aqui, que é o segundo parágrafo, tá? A lei seca, ponto. Objetivando um menor número de acidentes no trânsito. Em cinza, é o que eu chamo de segundo tópico frasal. E ela vai desenvolver aqui no segundo tópico. Ela faz essa ligação daqui com aqui, ó. Tá vendo? Azul com azul aqui e aqui com aqui. Ela faz todo o encadeamento do texto. Então, ela começa aqui o segundo parágrafo. Primeiramente, deve-se entender que a medida destinada ao governo, a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática. Aqui ela errou aqui, mas a banca não considerou, porque achou genial a redação. Além da implantação da lei, milhares de etilômetros, aquele objeto que mede o teor etílico, o teor de álcool nas pessoas, né? O bafômetro, né? Com o bafômetro, aí você consegue medir. Ela tem conhecimento sobre o tema, né? De maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Aqui ela argumenta que a lei tem surtido efeito positivo. Então, esse em azul claro, está fazendo uma ligação estreita com o que ela apresentou no primeiro momento aqui na introdução, certo? Então, ela fala que a lei está sendo efetivada, que tem surtido efeito. Como é que ela vai ainda explorar mais isso? Ela vai para o terceiro parágrafo, né? No desenvolvimento, esse aqui é o segundo parágrafo, né? Do desenvolvimento. Primeiro parágrafo em roxo, em verde, segundo parágrafo do desenvolvimento. Na redação geral, esse é o terceiro parágrafo, né? Porque o primeiro parágrafo é a introdução. De acordo com a pesquisa feita pelo IBPS, ela sabe o órgão, ela lembra, entendeu? Com dados do Rio de Janeiro, só do estado do Rio, ela lembra isso, ela deve morar no Rio de Janeiro, né? Eu devo citar uma fonte, professor? Se eu tiver certeza absoluta, eu tiver lido essa informação em algum momento específico, eu devo citar, sim, a fonte deve ser citada, tá? Mas a banca verifica se aquela informação é verídica. É só jogar no Google, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização, que aparece, né, qualquer dado. Então, tem como verificar. Então, ela começa em verde, né? De acordo com a pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso do bafômetro na fiscalização. E com dados do DataSUS, aconteceu uma queda, ela aponta um outro dado, de 6,2% na média nacional de mortes, desde a implantação da lei. Ou seja, ela faz outra ligação com o mesmo elemento, ó, tá vendo? Era para tu botar isso aqui em azul também. Azul claro. Estou apontando, pensando que vocês estão vendo. Não estão. Leia aqui, leia aqui, leia aqui. Ela vai corroborando, ela vai concordando com a ideia de que a aplicabilidade da lei tem surtido efeito positivo, tá? Pela interpretação dos índices, ela fala, percebe-se, sempre se colocando impessoal, usando o impessoal, e os verbos sempre se posicionam como pessoal, não é percebemos, né? Percebi, não pode usar a primeira pessoa, né? Depois eu posso dar algumas dicas sobre como se construir aí no texto. Percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda esteja baixa. Ela conhece os elementos, ela vai corroborando, ela vai se interligando com os elementos. E aí ela apresenta todo em laranja a conclusão dela. Ela usa conclui-se. É muito comum, mas ela... Olha só como ela apresenta, né? Conclui-se, vírgula, então, que a parte mais difícil já está feita. As pessoas estão conscientizadas do problema. Agora, cabe aos estados e aos municípios desenvolvimento de medidas criativas, como a repulsão magnética implantada em um corpo ao beber e dirigir no RG. Olha o que a menina cita. Ela deve ter lido isso em alguma pesquisa científica de alguma coisa. Dirigir no Rio de Janeiro.
que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre, olha a retomada do tema, do título da redação e da introdução. Para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade. E de quebra, se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Super interessante o texto. A redação está aqui. Essa redação aqui é uma folha oficial. Esse nome completo foi colocado também, é uma banca que colocou. Depois ela imprimiu, porque o CPF vem só com o CPF, né? Não é identificado, o aluno não é identificado na prova. Tá? É isso, pessoal. Espero que eu não tenha sido muito prolongado aí na minha apresentação. Alguma dúvida, alguma discussão aí? Eu vou passar para a professora Juliana, vou parar minha apresentação aqui. Gostaria de agradecer a todos os meus alunos aí, e aos alunos aí dos outros professores dos outros anos, e contem comigo para o que vocês precisarem aí, tá certo? Juliana, a bola está com você. Tá certo, Adriana. Obrigada. Nada. Valeu aí pelas contribuições. Boa noite a todos. Satisfação em estar aqui com vocês, tá? Mesmo que dessa maneira remota. Né? A gente decidiu fazer esse aulão a fim de termos mais esse contato, né? De ter alguns déficits aí, né? Supridos, tá? E para vocês lembrarem que a gente está aqui, né? Tentando de várias maneiras, né? Tá sanando aí as possíveis dificuldades e essa lacuna que a pandemia veio trazer, tá? Então, é uma satisfação. E agora eu vou falar, a gente, de início, né, a gente pensou só em voltado ao texto, mas aí a gente vai dar aquela olhada, né, no inglês para o Enem, que é uma, como é que eu vou dizer? É uma prova muito tranquila, tá? Por que, professora, a senhora fala isso? Porque é vocabulário. E aquisição de vocabulário, qualquer língua que você vai fazer, que você vai ter convivência com ela, tem algum microfone ligado, está dando retorno aqui para mim. Eu não sei de quem é. Dá uma olhadinha, Adriano, para mim, por favor. Aí, você vocabulário. Eu sempre falo, né? Ninguém nasceu falando, né? Isso. A gente começou a olhar os lábios da mamãe. Primeiro a gente achou o som, foi olhar o lábio da mãe, do pai. E assim a gente ficou mamã, né? E foi adquirindo. Mesma coisa é o ensino de qualquer língua. Tá certo que você vai ter conhecimento, vai se apropriar. É assim, é vocabulário, tá? Então, não se assustem, né? As técnicas aqui que eu vou falar para vocês sobre língua inglesa, tá? Isso também vale para qualquer outra língua, mas eu estou direcionando devido à minha matéria, minha disciplina com vocês, tá certo? Então, assim, é bem interessante e isso serve, né, para a vida aí, né? Então, assim, é intitulado Estratégias de Leitura em Língua Portuguesa, tá certo? Então, professora, o que quer dizer isso? Eu tenho 4 tipos de estratégias, tá certo? Então, essas estratégias são estratégias que são principalmente, né, a abordagem completa, né? Professora, ela é um pouco complexa? Não, porque para inglês, o que o Enem quer, né, é que você saiba vocabulário e responda aí o que é que tem aí no vocabulário. Só isso, tá? Então, assim, é o texto, é tradução textual. Professora, cai gramática no Enem? Não. Não cai gramática no Enem? Não. Até então, né, isso não aconteceu, tá certo? Então, professora, o que que cai? Conseguir saber o que é que tem no texto, eu vou lá e faço a minha a minha pergunta lá, o que é que ele vai pedir lá, muito tranquilo, né? Eu sempre falo, tem 5 questões, vamos supor, né? 5 alternativas, né? Para pegar aquele aluno mediano, e a outra, ela vai colocar aquela casquinha de banana.
né? Que é para você dar mais uma olhada no texto. Aí, né? Tá compartilhando já a tela aí para vocês? Essa olhadinha, tá certo? Esse olhar, né? E como é que a gente faz esse olhar, professora? Né? Em inglês, de escanear, bem isso, tá certo? Então, ó, localiza informações específicas, tá certo? Aí no texto, sem correr a leitura linear. Como assim, professora? Ele observa, olha aí, ó, é uma leitura rápida. Eu dei uma lida assim, eu vou ver qual é ali, eu já vi alguma palavra, essa palavra significa, né, isso aí, que vai se juntar com aquela outra ali, né, vai dar aquele tom ali. Vamos ver se está no caminho certo, vamos ver no que dá, né? Então, é aquele olhar bem rapidinho, com aquela intenção mesmo de procurar o que se tem ali no texto que eu conheço, tá? Então, as marcas tipográficas e enumerar o texto, tá certo? É isso que eu faço com o meu scanner aqui, tá certo? Procurar o que interessa, tá certo? É nada mais isso, né? É como se fosse em filme mesmo de ação, né? Aí ele vai procurar o quê? Ele está escaneando você, ele está procurando algo específico, né? Aí tem esse exemplo aqui, tá? Que já vão lá. Qual é o assunto do texto? Ele pergunta aí para a gente, né? Então, vamos lá. Professora, números, eu tenho que me apegar a TV, né? No português, então não tem tanta diferença assim, né? Esse processo aí. Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó. Vamos lá, alguém vai errar, aprender assim, né? Não é igual o menino do Insta, né? O chinesinho coreano, que ele recebe a prova, vocês já viram? Né? Aí ele recebe, né, a prova, aí tá lá, ele faz assim com a prova, né? Não foi assim, né? Não foi mesmo. Então, vamos lá. Professora, se eu não souber, assim, tipo, esse número todinho, 30 você sabe, né? Isso, 30 você sabe. E depois, professora, vem repetido, né? Ou você faz 0, 0, 0, ou faz double zero, zero, tá certo? Mas aí eu tenho que, né? Pelo menos saber aí o 30. Como é 30 em inglês? Diga aí para mim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agradeço também, professor Berlins. Muito obrigada pelo seu comprometimento, pelo seu apoio, viu? Felicíssima com isso. Até breve. Isso, Stephanie. Como é a pronúncia, Stephanie? Diz para mim. Diz para mim, sem vergonha mesmo, que é tudo sem vergonha, tudo sem vergonha. Tem nenhum aí com vergonha. Não conheço nenhum ali com vergonha, até Lucas, né? É o que, Stephanie? Até Lucas, que Lucas ele fica, né? De adjunto, do lado de coordenação. É um multiuso, né, Lucas? Cadê ele? Está aí, Lucas Tenório, ele passeando pela sala, pelo corredor, né? Eu, Adi, por favor, quem passa, pega o Lucas, né? Pega Lucas. Sucesso de bilheteria, né? Então, Thirsty, ela já disse aí, né? Thirsty, professora, aí depois, 0, 0, 0, tá? Não tem problema nenhum, tá? Professora, aqui, nesse quadrinho aqui, eu vi alguma coisa assim, que eu acho que eu sei. Ó, eu já vi muito day, né? Ai, tá, professora? Aqui, né? Esse aqui eu já vi alguma coisa assim. Eu acho que eu vi, professora. Não me lembro muito bem, mas é criança, né? Alguma coisa assim. Aqui é dia. Ó, aí, ó, saindo. Ó, o scanner aí, ó. Estou procurando aí, né? Professora, de dueto foi muito bom, não, né? Foi muito bom, não. Vamos para a próxima, né? Aí tem o próximo. Aí eu vejo aqui, ó, palavra world, né, mundo, né, mesmo que eu não saiba de absolutamente nada, mas eu escutei, eu já vi alguma letra de música, vocês que, né, gostam bastante aí de música de língua estrangeira, né, e novamente aqui, né, então, eu vi aqui esse over aqui, né, que sempre tem muito, isso até nos jogos tem, então deve ser alguma coisa aí que está ligado, professora, à criança, beleza? Tem a linguagem não verbal, que ela é de importância, né? A gente não pode, quando a gente tem charge, quando a gente tem tira, né? A gente não pode desprezar a linguagem não verbal, né? Porque ela denuncia
né? Praticamente ela está aí em 70% do que é o meu texto escrito, né? Então eu estou vendo aqui crianças, opa, eu vi aqui crianças, né? E estou vendo ela com prato de comida pedindo, né? Então tem alguma coisa relacionada à comida, sim ou não? Né? Então, se tem alguma coisa que está relacionada aí à comida, provavelmente eu vi aqui que tinha morte, né? E vi aqui, ó, dia. Então, deve ser alguma coisa por dia, né? No dia, tá? Aí eu olho para cá, vejo de caos, que é o porquê. Eu tenho conhecimento também, eu já vi bastante, né? Até nas músicas que eu não aguento mais, né? Because for you, né? Não aguento mais essa música, eu dá nos nervos, né? Que ela tocou tanto. E quem não sabe o que é Because ficou sabendo através dessa música, né? Não vou cantar porque, né? Papai do Céu não me deu o dom do canto. Né? Então, ele fala também bastante disso aí. Então, eu já decodifico alguma coisa aí. Está relacionada à fome, está relacionada à morte, né? E ele me dá números aí. Então, é algo que é estatístico. Tá? Então, a tradução é 30 mil crianças aí, no caso, né? Morrem a cada dia devido à pobreza, tá certo? Aqui, a palavrinha que pobreza, tá certo? Nesse aqui é assim, professora, desse jeito, né? Eu não estou olhando ainda o chat, não. Já já eu dou uma olhadinha no chat, que eu chutei blue, tá certo? Já já eu vejo o chat aí. E a próxima, né? Que foi Rebeca. Rebeca riu aí. Isso, filha. Isso mesmo, Stephanie. 30 mil crianças, né? Morrem aí através da pobreza, né? Certo? Então, foi fantástico aí. Aí eu continuo, porque ele vai ser o meu complemento. Porque, professora, eu vi aqui que tem, ó, because, eu tenho aqui, ó, professor, isso é um falso cognato de jeito e forma nenhuma. Realmente é desnutrição aí, né? Porque você poderia, ao pé da letra, traduzir malnutrição. Se é malnutrição, desnutrição, sinônimos, né? Então, vamos lá. E aí eu tenho mais de 9 milhões de pessoas em todo o mundo, a cada ano, né? Elas têm aí, por quê, professora? Porque a fome e a desnutrição matam essas crianças, né? Então, isso, Carol, isso, né? Então, ela dá isso aí. Então, veja, é bem tranquilo. Quando a gente junta essas duas linguagens, eu consigo ter, né, um alcance maior. Que eu fiz o quê? Ó, o scanner, juntei junto com o Reader e já dei uma proporção aí maior do que eu pensava que eu não sabia de absolutamente nada. Tá? Isso aí a gente pode fazer com qualquer tipo de texto, professora. Sim, né? Como eu disse, a aquisição de vocabulário é algo que é inerente a toda e qualquer língua, tá certo? Então, vamos lá. A compreensão aí geral, né? A leitura é feita com o objetivo de descobrir o texto. O que ele tem de essencial aí para satisfazer a curiosidade do leitor. Aí é quando a gente vai entrar com palavras cognatas, com palavras repetidas, as marcas tipográficas, tá certo? Então, essas palavras é o que mais a gente dá, esses são os temas que mais puxam para o texto da gente, tá? Falo muito de texto, como eu disse, ainda não caiu no Enem a parte gramatical, e sim a parte do texto, tá? Então, vamos lá. Aí tem aqui, ó, o reading. Qual é o assunto do texto novamente? Aí a gente tem a criança aqui, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que a gente fazer isso uma outra hora, uma vez que eu já expliquei para vocês, por causa do tempo, né, que a gente tem um tempinho. Aí ele fala aqui o skimming, tá? Professora, qual a diferença aí do skimming? Leia rapidamente o texto para o quê? Uma impressão geral sobre o assunto. Decida se o mesmo é relevante para o objetivo da leitura, tá? Qual foi a intenção do autor ao escrever o texto? O texto informa, o texto convence, o texto levanta uma hipótese, o texto critica, o texto persuade, o texto é uma ironia, um desespero, um conformismo. Isso tudo pode ser pergunta da prova, né? Tranquilamente, em relação ao texto, tá certo? Então, depois a gente vai fazendo essa leitura mais apuradinha, depois que a gente faz o scanner, tá? Aí pede aí, ó, atenção, ao ler um texto, tente responder quais são as consequências, quais são as soluções, quais são os pontos negativos e o assunto abordado no texto. Não tem muito o que fazer isso aí na prova do Enem de inglês. Qual é o ponto crucial, professora? Aquisição de vocabulário. Pode ver, a gente vai fazer bastante questões sobre isso nas próximas aulas que a gente vai ter, se Deus quiser, que foi um formato que deu muito certo, eu fiquei muito feliz, né?
por esse aluno de linguagem, a gente vai estender também para as outras matérias, né? Então, é isso que vocês vão ver. É repetido, professora. Vai se repetir isso. Pode pegar qualquer prova aí, né? Pelo menos as 10 últimas, que o Enem ele vai dar uma mudadinha no formato, mas em língua estrangeira ele não vai fazer isso, tá? Então, aí eu vou ver, né? A predição, tá? É o ato de predizer, de interferir, de adivinhar as palavras contidas no texto que você conhece. Então, foi o que a gente fez ali, né? Dê uma olhadinha. Eu conheço die, né? Conheço million, conheço desnutrição, é parecido, né, professora? Que ali foi malnutrição, não foi um sinônimo, tá? Aí tem aí, ó, mais uma vez, né, uma das habilidades mais importantes que você precisa desenvolver é a capacidade das palavras desconhecidas, é aumentar o vocabulário. Como é que eu consigo isso, professora? Série, né? É um ócio danado agora, então tome série, né? Série imensa, né? Que a gente tem aí. Tem série para todos os gostos aí, né? Desde questões que vão falar do empoderamento feminino até de zumbis, né? Então, é muita série. Posso fazer o quê, professora? Assisto legendado, né? Depois eu assisto com o áudio original, que geralmente é em inglês, né? Então, e coloco a legenda em português, né? Ou assisto em português, né? Escuto o áudio em português e assisto a legenda em inglês, tá certo? Coloca a legenda em inglês. Música, né? Quem gosta de música é algo que é formidável. Professora, mas a música, assim, ela tem alguns desvios da norma culta padrão? Tem, sim, mas aí o processo é de aquisição do vocabulário, certo? Pronto, vamos lá na próxima, né? Aqui, né? Atentar, assim, ó, para as ordens das palavras, tá certo? Então, a gente sabe, né? Isso é uma coisa que é primária, mas aí a gente vai repetindo, tá certo? A ordem daí, né? No caso do adjetivo e do substantivo em inglês, eu tenho uma mudança, tá certo? Países industrializados, né? Industrialized countries, tá? Então, eu vou lá e, ó, dou aquela mudada. Por quê, professora? Gramática, né? Então, gramática, a gente não se contesta aí, nesse sentido, tá certo? Então, vamos lá. Em português, um jornal diário, né? A daily paper, né? Então, eu tenho essa troca aí, tá certo? Lembrar, tá? Que às vezes a gente na pressa, a gente com medo, né? A gente dá isso. Organizações, né, professora? Professora, por que a sigla dos Estados Unidos é USA? Justamente por causa disso, tá certo? Porque a gente sofre essa mudança aí, tá certo? Aí, Nações Unidas, United National Organizations, tá? Próximo, né? Organização Mundial da Saúde, World Health Organization, tá? International Network Fund, tá? Que é Fundo Nacional, e assim vai, tá bom? Isso aí foram só os exemplos. Aí eu vou para os exercícios, tá? Não esses agora, eu vou pegar o do Word, tá? Que ele vai falar do Enem aqui, que é propriamente do Enem. Esses aqui do exercício do grupo, né? No caso, é relativo mais a esse assunto aqui, mas eu vou pegar algo mais específico para o Enem, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui meu documento com vocês. Essa questão é do Enem de 2018. Pronto, vamos lá. Vou lá compartilhar a tela inteira e a gente vai ver. Quando estiver compartilhando, dê o ok aí. Pronto, Ainda tá de não. boa aí? Não apareceu. Vejam aí. Não apareceu ainda, viu? E aí? Ainda Tá, não. que leva um tempinho, porque o Meet é cansado, bichinho, uma hora até. Ai. Tá cansado, bichinho, uma hora dessa. Ele já não aguenta mais. Pronto. Rejane, boa noite. Tudo bem, filha? Vi agora você.
Pronto. Nada. Não. Quer me mandar no WhatsApp, eu projeto aqui. Não, está no Word. Daqui que eu mando. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo, nego. Peraí. Não está aparecendo na Sim? tela. Eu parei de compartilhar, para ele me dar de novo o acesso. Tá chamando quem de linda, Ana? Esse povo, viu? Fico só olhando. Tô cansada de guerra aqui. Dia de quinta, ninguém é mais gente não, minha filha. Pessoa desde 6 horas da manhã em pé, não é mais gente não. Foi triste o fim. Enfim, ele não está me dando a opção aqui de compartilhar. Bichinho. Tem o link aí. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Tenho, Adriélio. Quer mandar aqui no chat? Tu consegue mandar no chat Peraí, o link? Oxente, então, menina que tinha receber ligação dos Estados Unidos. E olha, É teu americano. que eu era de língua inglesa, olha, tá vendo? Quero não, filho, não quero não. Quero não, muito corona por lá. Eu quero que vá embora, corona. Não aguento mais esse corona. Vai, meu, Por causa teu tempo dele eu não posso acabou. fazer muita coisa. Manda o link aqui no chat que eu Chapinha. Mas, meu Deus. Olha, eu vou... Mando, peraí que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui, porque o Meet, ele não quer uma questão aí a falar então, do que a boa da linguagem verbal e da... Tá certo? Mas como a gente vai fazer mais, aí a gente, olha, meter ele por lá. Tome-lhe questões, né? Querem Ótimo. questões, a gente vai fazer questões, tá? Pronto, ele parou aqui, a opção de compartilhamento. Eu tenho que sair da sala e voltar, Adriele. Mas prossegue, viste? Tá bom, beleza. Tá bom? Agora a professora Micheline vai iniciar a apresentação. Ela já está aí. Certo? Micheline, tudo bem? Opa, boa noite. Vai, beijos. Beijo, obrigado, Boa Ju. noite. Juliana é maravilhosa. Ju, linda. Micheline, é com você, viu? Ótimo, pode colocar aí. Tá, vou aqui apresentar a tela. Oi, gostosa, como é que tu tá? Saudade de você, minha querida. Cadê? Me mostre, vá, me mostre, que eu gosto disso. Aqui, linda. Cadê? Deixa eu caçar tu aqui. Vamos fazer a chamada. Deixa... Cadê Adson? Vai fazer... Adson? Meu pai do céu. Adson? Gesseline? Cadê esse povo que não aparece, hein? Olha, falou, Gesseline falou. Ótimo. Beijo para você, Micheline. Ô, dona Iva. Vamos que vamos com esse sorriso lindo. Ótimo. Vamos lá, sorriso lindo. Cadê Adriélio? Já está aparecendo, não? Aqui não. Está aparecendo para vocês, pessoal? Comenta aí se está aparecendo para vocês a aula da professora Micheline. Sim, todo mundo já está vendo aqui. Pronto, então eu vou seguir o meu aqui, tá bom? Tá, ótimo. Eu não estou conseguindo ver, Funções não. da Ah, linguagem. pronto, perfeito. Função da linguagem. Deixa eu ver aqui. Sabe o que é isso? Alguém me responde aí. Dona Rejane. O que é isso? Uma tesoura. Tesoura. Uma Então, tesoura. ele tem uma função. Cada objeto que existe tem uma função. A tesoura serve para cortar as coisas, não é isso? A linguagem também tem uma função. Qual é a função da linguagem? De comunicar uma pessoa com a outra, tá bom?
Então, nós vamos começar com a definição da função. Sempre que nós nos comunicamos com alguém, nós temos um objetivo, uma finalidade. Nós somos seres humanos que vivemos em sociedade e utilizando vários códigos que representam pensamentos, sentimentos e que fazemos. As funções da linguagem, elas são divididas em 6. Temos 5 dedinhos aqui, né? Aí, lembrando mais 6. 6 funções da linguagem, tá bom? 6 funções da linguagem. Segue, Adriélio. Segue aí, amado. Função referencial. Pronto. Lê aí, nego, para mim. Essa função transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dando prioridade aos fatos e circunstâncias concretas. Só informa, não faz comentários e nem avaliações. Transmite impessoalidade. É a linguagem que vemos nas notícias de jornais, textos técnicos, didáticos e científicos. A linguagem é denotativa, o que quer dizer que não pode ser interpretada de outra forma além da exposta. Muito bem. Vê só, quando nós vimos da semana passada, no jornal, no noticiário, a informação que a menina foi estrupada, continuando nessa ideia do padrasto, né? Fez essa ação brutal com essa menina. Nós tivemos uma linguagem impessoal. Nós tivemos uma linguagem objetiva, uma linguagem clara. Exemplo, o que é uma linguagem denotativa, uma linguagem clara? Se eu disser que Adriélio é lindo, eu estou utilizando uma linguagem real, uma linguagem denotativa. Mas se eu disser que Adriélio é um pão, eu estou usando uma linguagem figurada, uma linguagem conotativa. Então, quando foi dito em jornais, em reportagens sobre a menina que sofreu agressões, foi violentada, foi utilizar uma linguagem real, exatamente uma linguagem denotativa. E nesse meio de comunicação jornalístico é usada essa linguagem real, essa linguagem referencial. Compreenderam? Ficou claro? Alguma dúvida? Passa aí, nego. Ok. Função expressiva ou emotiva? Leia. Ju tá aí, tá, Ju? Ju tá. Manda a Ju ler o outro. Quer ler, Adson? Adson tá aqui. Ó, o Adson, beleza, Adson. Vai lá. Adson? É para ler o quê? Isso aí, função Adson, emotiva. Vai lá. Tá vendo? Vai, Juliana. Tá lendo aí? Adson, homem, fala! Embora! A gente tá fora. Ele disse que tá barulho lá. Ele disse que tá barulho lá. Então vai, Ju, me ajuda aí. Vai, Tá Ju. barulho, é? Então tá, nego. Vai, Ju. Função expressiva ou emotiva? Ó, é a minha função. É minha função. Eita. Tá certo, nego. Bora lá. A função expressiva ou emotiva reflete o estado de ânimo. Sentimentos. Sim, E as emoções Alguns da indicadores pessoa. da função são algumas funções, são as interjeições e a pontuação, como as reticências, os pontos de exclamação e de interrogação. Nós encontramos essa função em poemas ou narrativas românticas e dramáticas. Ótimo. Ô, Ju, tu lembra daquela música de Roberto Carlos? Aquela música Como é Grande Meu Amor por Você? Dona Rejane, eu acho que lembra. A senhora lembra, Dona Rejane? Olha, a Rejane tá A senhora respondendo. lembra? Dona Rejane lembra aquela Como é Grande o Meu Amor. Pronto, olha aí. Um exemplo de função emotiva, uma música linda, cheia de emoção, né? Animada, feito Ju. Essa linguagem aí, que tem na música de Roberto Carlos, existe a função emotiva, tá bom?
E essa função emotiva, ela é presente as interjeições, é presente a pontuação de reticências e pontos de exclamação e interrogação, tá bom? Alguma dúvida aí? Não. Vamos seguir, nego. Gessilane tá aí, tá? Vamos, eu vou ler a terceira, alguém lê a quarta, tá? Função apelativa ou conotativa. O objetivo dessa função é influenciar o receptor ou destinatário que recebe a mensagem, com a intenção de convencê-lo de alguma coisa. Encontramos essa função nos anúncios publicitários e nos discursos políticos. Às vezes eu quero vender algo, eu quero fazer a minha propaganda, então eu vou ter que usar uma linguagem que eu possa convencer as pessoas, tá bom? Então, como alguns professores usam, vou dar um ponto, vou dar meio ponto, vou dar um bônus, vou dar uma gratificação na nota. Nós utilizamos assim uma linguagem conotativa ou apelativa. Estamos apelando, estamos tentando fazer com que a pessoa seja persuadida ou convencida, tá bom? Deu para entender até aí? Vamos à outra. Função metalinguística. Dona Iva, cadê a senhora? Dona Iva, Oi, tô lê aqui. aí a função para mim, metalinguística. A função metalinguística ocorre quando o emissor explica o código usando o próprio código. Exemplo. Espera aí um minutinho. Quando você procura o significado de uma palavra no dicionário, você utiliza a função metalinguística, pois é a palavra falando da palavra, explicando ela própria. Quando nós fazemos um texto, ou lemos um texto, e que ele mesmo tenta explicar a própria essência dele, é metalinguística. Exemplo, a poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados, de Elias José, esse poema. Observe que quando eu digo que a poesia é uma ilha cercada de palavras, eu quero explicar como é a poesia. A metalinguagem é utilizada exatamente assim. É quando a linguagem tenta explicá-la. Uma coisa explicando a mesma. Tá bom? Isso é metalinguagem. Vamos seguir. Função poética. Função poética. Tem algum aluno aí, Gessilane, Stephanie? Tem alguém aí? Tem? Abner. Gessilane, abre o áudio e lê aí. Franciele. Tem alguém aí? Josias, cadê Josias? Josias tá por aí, tá? Tá. Estou aqui, eu vou ler. Lê, nego, pra mim. Função poética. Na função poética, o objetivo do emissor é expressar seus sentimentos através de um trabalho especial com a linguagem, como que um poeta realiza ao escrever, utilizando recursos especiais como as formas das palavras, o ritmo, a sonoridade, etc. Encontramos essa função nos textos literários, publicitários e em letras de músicas. Quem já escutou aquela música que diz assim, deixa eu dizer que te amo? Olha, a função poética, né? Tinha beijado, tinha suspirado devotamente essa sentimentalidade. Quem não escutou essa música? A gente tem um exemplo clássico de função poética, a poesia. Tem um poema que eu gosto muito, que diz assim, de Fernando Pessoa. Para ser grande e ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes, porque em cada lado a lua toda brilha, porque alta vive. Vocês aí, alunos, professores, precisamos fazer o melhor possível com o mínimo de coisas. Essa é uma função aí, um exemplo clássico de função poética, tá bom? Alguma dúvida? Gessilane? Tem alguém aí? Deu para entender direitinho? Meninos?
Tranquilo. Bom, vamos lá, outra. Função fática. Fática. Função fática. Essa função estabelece uma relação com o emissor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida ou para prolongar uma conversa. Quando atendemos o telefone, vamos lá perguntar. Quando eu atendo o telefone, eu digo o quê? Quem fala para mim? Alô? Adriélio. Alô. Alô. Aí nós temos um exemplo clássico de função fática. Olá, alô, tudo bem? Então, temos uma função fática, um diálogo. Como é que você está? Bom dia. Nós temos aí um exemplo clássico de função fática. Vamos aí, uma tarefinha. Segue aí, Adriélio. Certo. Vamos identificar qual a função da linguagem ligada a fragmento abaixo. Ótimo. Vocês podem abrir o microfone aí? Podem. Quem não está com som muito alto aí em casa, pode abrir. Vamos, Adri, cantar comigo, Zu. Vamos, Zu. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Vamos lá. Dona Rejane. Vamos lá. Quando eu estou aqui, vamos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você, as mesmas emoções. Eita, daí, são tantas as vidas, são momentos que eu não esqueci. Metade de uma vida, história que eu contei. Olha aí, eita, que povo bom, olha aí. Olha aí. Ótima, é linda essa música. Aí nós temos um exemplo de que tipo de linguagem, que função de linguagem. Nós temos a função emotiva, onde a emoção ela domina. Vocês têm alguma dúvida aí, povo? Vamos lá, o segundo exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Quer ler aí, nego, para mim? Venha aproveitar as ofertas imperdíveis. Aí o outro é, compre agora, não perca essa promoção. Acredite na mudança, vote em mim. Não pisar na grama, jogue lixo na lixeira. Pronto, olha aí um exemplo. Nesses exemplos 2, qual seria a função que predomina? São 6, lembrando. Qual seria as meninas aí? Ó, tem Stephanie, tem Rebeca, Maria Vitória, Ana Carolina. Vamos lá, povo, Francilene. Quem diz aí para mim qual seria a função? Adson? Adson tá aí ainda? Adri, qual seria essa função, Adri? Alguém me diz a função? É notativa, né? Função fática. Cadê? Vamos lá. Vamos lá, qual é a função? Vamos lá. Nós temos a primeira, referencial, a segunda, expressivo-emotiva, a terceira, apelativo-conotativa, a quarta, metalinguística, a quinta, poética, a sexta, função fática e pronto. Qual seria a delas? Adri? Fática. Qual seria a delas, nesse exemplo, Adri? Ju, qual seria, meninos? Qual seria? Stephanie disse que era apelativa, conotativa. Muito bem, está apelando, muito bem, está ótimo, parabéns. Vamos lá, o último exemplo aí. Terceiro, poema. Minha alma tem peso da luz. Cadê Francisco? Francisco não está não, né? Não. Tá, não. Francisco ama Clarice Lispector. Para quem não sabe, Clarice Lispector morou aqui no Recife, nasceu na Ucrânia e veio para o Recife bem pequena. Olha um exemplo. Minha alma tem peso, minha alma tem o peso da luz.
tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Prestes quem sabe a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência e a lágrima que não se chorou. Tem o imaterial o peso da solidão no meio dos outros. Clarice Lispector. Que tipo de função de linguagem seria essa? Poética. Poética, muito bem, poética. Também tem um poema de Cecília Meirelles que eu gosto muito, que diz assim, ó, pus meu sonho no navio em cima do mar, depois abri o mar com as mãos para meu sonho naufragar. É lindo esse poema, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Então aqui, gente, revisando rapidinho, tudo na vida tem uma função. Meu óculos tem uma função de ajudar a enxergar melhor. A tesoura tem uma função. A caneta tem uma função. E a linguagem também tem uma função de comunicar, tá certo? E a função da linguagem é dividida em 6 tipos. Primeira, função referencial denotativa. Nós temos função expressiva ou emotiva, função apelativa ou conotativa, metalinguística, poética e fática. Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Teófilo? Estão perguntando qual o nome do poema. Ainda? Qual o nome do poema? Que eu li? Sim. Ah! Cecília.